Agora, o especialista, o Ariel Calmon, lembra que eu te prometi para a gente fazer uma análise aprofundada aqui? Ele é analista político, Ariel Calmon está sempre conectado com a gente aqui no SBT News. Já estou te vendo, Ariel, você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. É muito bom poder contar com a sua participação para a gente entender aqui todos os aspectos dessa história. E você, como um grande analista político, especialista nesse assunto, a gente quer saber de você aí o peso que esse apoio de Jair Bolsonaro pode ter ou não, né, nessa pré-candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado por participar com a gente aqui dessa edição do Poder Expresso. Obrigado, Jesus. Prazer estar com você aqui. Olá para toda a audiência do SBT News. Bom, esse é um ponto-chave na eleição do Rio de Janeiro, porque o cenário que a gente tem lá atualmente é de Eduardo Paes e Alexandre Ramagem como os dois grandes nomes, embora essa última pesquisa do Datafolha tenha apontado que Tarcísio Mota, do PSOL, está ali em segundo lugar. Mas os dois grandes nomes que representam, então, as forças políticas mais tradicionais na política nacional e que devem colocar esforços na campanha é Eduardo Paes e Alexandre Ramagem. Agora, o que me parece, Jesus, é que se o PL continuar com essa estratégia de associar a imagem de Jair Bolsonaro a Alexandre Ramagem, porque essa é a estratégia do momento que o PL está adotando, eles vão ter que esperar um pouco mais para ver algum resultado. Eu quero lembrar para a nossa audiência que o Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem já estiveram juntos em outras oportunidades, eventos de rua no Rio de Janeiro, e eles fazem isso, fizeram ao longo do ano, vão continuar. A gente tem um evento amanhã às 10h30, por exemplo, mas para que a gente consiga ver de fato se está acontecendo uma associação da imagem de Jair Bolsonaro a Alexandre Ramagem, a gente vai ter que esperar o início da campanha, de fato, aí, propaganda, rádio, TV, possibilidade de ter santinhos nas ruas, panfletagem, para que a gente veja se de fato essa associação aconteceu ou não. Isso é lá em 26 de agosto. Eu quero lembrar também que nesse sábado começa o prazo para que os partidos, as federações realizem as convenções partidárias, que é esse momento justamente de definir os candidatos, né, os nomes que estarão aí para a Prefeitura e Câmara Municipal. E o PSD de Eduardo Paes vai realizar a convenção partidária oficializando o nome de Paes no sábado, e o PL vai realizar a convenção na segunda-feira, dia 22. Aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro não deve comparecer, mas Alexandre Ramagem é o nome do presidente Jair Bolsonaro. Há rumores de que o próprio PL não encamparia, de fato, a campanha de Ramagem, porque ele é um deputado federal jovem, tem 2 anos, o desafio é, de fato, ser conhecido pela população do Rio de Janeiro, não tem uma trajetória que, de fato, consiga reverberar numa comunicação pujante nas redes, para que mostre ali na campanha que fez algo pelo município, enquanto esteve deputado federal. Então, a principal estratégia é, de fato, essa, associar o nome de Ramagem a Jair Bolsonaro, com esse desafio de que ele é desconhecido e que, dos que conhecem, segundo essa mesma pesquisa da Datafolha, há uma rejeição de 21% ao nome de Ramagem, que é maior do que a rejeição de Paes, que está ali em 19%, oscila pouco, mas ainda assim é interessante nesse cenário. Ariel Calmon, analista político, a gente está traçando aqui um panorama, né, um raio-x do que significa esse apoio de Jair Bolsonaro a Alexandre Ramagem, que tenta se eleger, que mira a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero te convidar, Ariel, a assistir 2 vídeos aqui com a gente, você e todo mundo que acompanha o Poder Expresso, porque são 2 aspectos dessa história. O primeiro é esse convite, esse vídeo gravado por Jair Bolsonaro. Enquanto você estava falando, a gente estava dividindo a tela aqui, você comentando, e esse vídeo de Jair Bolsonaro. E na sequência, uma reportagem que nós fizemos, que o SBT preparou aqui para o SBT Brasil, sobre aquele áudio, né, gravado
por Ramagem naquela fatídica reunião entre Jair Bolsonaro, advogadas de Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, e também o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general do Exército Augusto Heleno. Então vamos por partes aqui, Ariel, continua conectado com a gente. Primeiro o vídeo convite aí, mostrando os dois ali, lado a lado, mostrando aquela sintonia, aquela harmonia, e depois eu quero saber se é isso mesmo, né? Vamos lá, Thiago, roda pra gente aí esse vídeo que a gente estava acompanhando aí, agora eu quero ouvir o áudio desse vídeo. Olá, amigos do Rio de Janeiro. Nessa próxima quinta-feira, dia 18, às 10h30 da manhã, juntamente com a Ramagem, estaremos na Praça Sáenz Pena, aí na Tijuca, para bater um papo contigo sobre o nosso município. E no dia seguinte, no mesmo horário, às 10h30, no calçadão de Campo Grande, também discutindo os nossos problemas, o nosso município do Rio de Janeiro. Compareça! Então vamos lá, dia 18, agora quinta-feira, na Tijuca, Zona Norte, na Praça Sáenz Penha, às 10h30. E no dia seguinte, dia 19, sexta-feira, no calçadão de Campo Grande, Zona Oeste. Esperamos vocês lá. Vamos lá! Ramagem! Vai vendo, hein? Estão mostrando aí bastante sintonia, bastante harmonia. Agora vamos para a reportagem sobre o áudio gravado por Alexandre Ramagem em uma reunião com a participação de Jair Bolsonaro, e é o motivo desse depoimento que ele está prestando neste momento na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ariel, te convido você também que está acompanhando o Poder Expresso a assistir com a gente esse conteúdo. Vamos lá. Alexandre Ramagem é apontado pelos investigadores como um dos integrantes do núcleo montado para monitorar adversários de Jair Bolsonaro. O ex-diretor da ABIN foi um dos participantes de uma reunião realizada em agosto de 2020 no Palácio do Planalto. A gravação do encontro foi revelada por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Junto do ex-presidente e do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, Ramagem ouviu pedidos das advogadas do senador Flávio Bolsonaro. Elas queriam anular as investigações sobre as rachadinhas, um esquema ilegal de desvio de parte dos salários do gabinete de Flávio, quando era deputado estadual no Rio. Na reunião, Bolsonaro relatou que o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, teria pedido uma indicação ao STF, em troca de enterrar o processo contra Flávio. Ano passado, mesmo ano, encontrei o Witzel, não tinha esse problema, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio. Me dá uma vaga no Supremo. Isso é de poder. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? O ex-presidente se comprometeu a pedir o levantamento de informações com Gustavo Canuto, responsável pelo órgão de processamento de dados do governo federal. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então, qualquer hora do dia, não é? 4 meses após a reunião, 2 servidores públicos envolvidos no esquema de espionagem ilegal e que atuavam na ABIN receberam ordens para encontrar informações comprometedoras de funcionários da Receita ligados à apuração das contas de Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal indica que o comando partiu do então chefe da ABIN, Alexandre Ramagem. Em vídeo publicado nas redes, Ramagem afirmou que o registro da reunião foi feito para servir de prova em caso de uma possível proposta criminosa. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, negou o suposto pedido de indicação ao Supremo. Pelas redes escreveu, abre aspas, Bolsonaro deve ter se confundido e não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos, fecha aspas. Ariel Calmon, analista político, eu quero saber a sua avaliação. Essa explicação de Alexandre Ramagem, que peso pode ter sobre o eleitorado ali mais fiel a Jair Bolsonaro? Será que ele consegue convencer aquelas pessoas próximas, né? Vamos dizer assim, aquelas pessoas que votam, gostam de Jair Bolsonaro, de que ele é uma pessoa de confiança do ex-presidente? Qual a sua avaliação, Ariel?
Jesus, eu acredito que sim. Para aqueles que são fiéis ao bolsonarismo e ao presidente Jair Bolsonaro, com certeza essa mensagem, e aí pode até parecer anacrônico, não é? Para quem não acompanha o processo inteiro, imaginar, nossa, mas na mesma semana que saiu um áudio dessa natureza e um indiciamento da Polícia Federal, o ex-presidente aparece junto ao candidato, isso seria então prejudicial para a campanha, mas na verdade não é. O presidente segue uma linha que é justamente a linha que ele transmite aos seus mais fiéis correligionários. Então, qual que é o pensamento? Que o presidente Jair Bolsonaro ele sofre uma espécie de perseguição, de uma maneira geral, da justiça, e que, portanto, ele está atento a isso, mas ainda assim altivo, ou seja, ele não se importa de uma maneira muito específica com esse levantamento da Polícia Federal e ainda assim, diante de tudo isso, se reúne a Alexandre Ramagem, vai, encampa o nome dele, leva, participa de eventos. Então, essa é a mensagem que, de alguma maneira, o presidente Jair Bolsonaro e a campanha como um todo do PL e a pré-campanha, não é, de Alexandre Ramagem tentam endereçar, de que há um movimento da justiça de uma maneira geral, esse movimento vem lá de políticas federais, mas pode se encaixar aqui no caso subnacional do Rio de Janeiro e que ele não vai impactar o meu apoio. Essa é a mensagem que o presidente quer dizer, que mesmo com essas investigações ele mantém o nome de Ramagem porque o que ele vem sofrendo é uma grande perseguição da justiça, do poder judiciário como um todo. Então essa é a mensagem que é transmitida aos seus apoiadores e, de certa forma, isso é o que vai ser transmitido ali quando a imagem de Bolsonaro for associada de Ramagem a Alexandre Ramagem. Então, no pleito, ele deve se importar mais com o fato de ser desconhecido e, portanto, encontrar aí uma maneira de se apresentar à população do que com essas imagens negativas de Jair Bolsonaro. E aí, um outro ponto de preocupação, eu acredito que há outros dois pontos de preocupação. Primeiro, está relacionado ao fato do que ainda não se sabe e que pode aparecer com relação a Alexandre Ramagem, e aí isso pode prejudicar a campanha de uma maneira mais ampliada. E um segundo ponto é o fato de que Eduardo Paes, o oponente que tem muitas chances de vitória no Rio de Janeiro, ele está se articulando junto a uma centro-direita, que seriam aqueles partidos PP, União Brasil, republicanos, que de alguma maneira poderiam ali apoiar Alexandre Ramagem, mas que agora Eduardo Paes busca fazer uma grande coalizão enquanto um nome que não está nem aliado à esquerda nem à direita e, portanto, um centro. Então essa é uma outra dificuldade que o Alexandre Ramagem vai encontrar. Mas, nesse sentido, o presidente segue a mesma linha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segue a mesma linha que ele tem para os grandes assuntos nacionais, que é essa de confirmar ao seu eleitorado, ao seu público mais cativo, que ele sofre uma perseguição e que isso não vai impedi-lo de seguir adiante. Ariel, o fato de Ramagem ter gravado uma reunião ali ainda não está muito claro se Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, se não sabia, enfim, não fica uma coisa estranha. Bolsonaro ter sido pego de surpresa por essa gravação, afinal de contas, ainda que, como o Alexandre Ramagem tenha dito aí, a intenção era a melhor possível, né, em favor do presidente, no final das contas acabou prejudicando, porque essa gravação foi parar nas mãos da Polícia Federal. Pois é, Jesus, esse é um ponto que precisa ser confirmado e, de fato, é algo que nos colocaria a dúvida com relação a quão fiel é Alexandre Ramagem ao presidente Jair Bolsonaro. Mas o cenário nos mostra, de uma maneira geral, que há uma confiança entre os dois. Isso porque Alexandre Ramagem é um nome da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, o PL fez uma concessão mesmo ao presidente Jair Bolsonaro de indicar o nome, de escolher alguém e participar ativamente dessa campanha. E é importante lembrar que, embora nascido no estado de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal por 28 anos pelo Rio de Janeiro. Teve o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, também eleito pelo Rio de Janeiro, e o Carlos Bolsonaro, vereador na Câmara Municipal do Rio. Então, é um estado que está completamente ligado à permanência da família Bolsonaro no poder, na política.
Então, o fato de que nós tivemos uma concessão do PL para que o presidente indicasse e ainda assim ele mantém o Ramagem, pode indicar que há um sentimento de que eles são fiéis um ao outro, mas pode indicar também algo que pode ruir em alguns, com o surgimento de novas evidências. O Calmon participando aqui com a gente, analista político, trazendo um raio-x e de que forma a presença de Jair Bolsonaro no palanque de Alexandre Ramagem pode ajudá-lo ou não em uma candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente segue acompanhando com lupa aqui no Poder Expresso. Ariel, você é sempre muito bem-vindo aqui, meu amigo. Te agradeço demais pela participação, pela boa vontade, e a gente segue sempre comentando esse e outros fatos da política aqui para a gente presentear o nosso espectador, nossa espectadora do Poder Expresso com uma análise precisa para a gente fornecer todos aqueles subsídios, aqueles elementos de forma imparcial para que quem nos assiste consiga aí elaborar o seu próprio juízo de valor. Te agradeço demais, Ariel, por ter participado comigo nessa missão, meu amigo, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Jesus. Um abraço, até a próxima.